E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Quarta-feira, 10 de setembro. O salão ainda estava em alvoroço após a notícia plantada por Maria de Fátima. Convidados murmuravam, repórteres especulavam e os olhos se voltavam para César, que já se encaminhava para a saída, decidido a não suportar mais a exposição. Mas, em meio ao burburinho, a força de Odete se impôs. Com o olhar gelado e a voz firme, ela deu um passo à frente e impede que César deixe a festa de casamento e comunica aos convidados que a matéria é falsa. Seu discurso soou cortante, feito para silenciar os comentários. Este é o nosso dia, e nada vai nos tirar a dignidade. Não acreditem em boatos de pessoas ressentidas, disse, com uma segurança que disfarçava a raiva fervendo por dentro. César hesitou, encarando-a, mas acabou cedendo, consciente de que naquele momento era ela quem dominava a cena. Enquanto Odete tentava controlar os estragos, outro jogo de sedução se desenrolava nos bastidores. Entre olhares discretos e gestos insinuantes, Olavo seduz Celina. O charme dele, aliado ao momento delicado em que Celina vivia, a deixou vulnerável. Sem que percebesse, Celina foi se deixando envolver pelas palavras mansas, sem imaginar até onde Olavo pretendia chegar. Odete, por sua vez, sabia que precisava restaurar a imagem de seu casamento. Como quem oferece mais do que um presente, mas uma demonstração de poder, Odete presenteia César com um carro. O gesto arrancou aplausos e fotos, como se fosse a resposta final para calar qualquer rumor. César sorriu, mas por dentro se sentia pressionado. O presente não era só uma prova de afeto, mas também uma forma de posse, um recado claro de que, mesmo diante dos escândalos, ela continuava no controle. Longe da festa, em conversas mais reservadas, os comentários sobre a instabilidade de Odete cresciam. Marco Aurélio comenta com Leila que o conselho da TCA acabará afastando Odete da presidência. Ele via na crise uma oportunidade para avançar seus planos. A turbulência do casamento, somada à queda das ações da empresa, era o cenário perfeito para minar a autoridade de sua rival. Leila ouviu atenta, sem deixar claro se acreditava na vitória dele, mas intrigada com os movimentos políticos que se desenhavam. O que Marco Aurélio não sabia era que, dentro do próprio casamento, segredos ainda mais perigosos eram revelados. Em um momento de franqueza inesperada, César revela a Odete que participou do roubo do quadro de Heleninha, afirmando que foi ideia de Maria de Fátima. A confissão deixou Odete perplexa por um instante, mas sua expressão logo se endureceu. O escândalo que quase arruinara sua noite, de fato, tinha as digitais da jovem que sempre considerará imprevisível. Mais do que irritação, Odete sentiu um prazer sombrio. Agora tinha em mãos uma verdade que poderia usar contra os dois. Como se não bastasse, no dia seguinte, as peças começaram a se alinhar. Mário Sérgio comunica a Odete que foi Maria de Fátima responsável pela matéria difamando César. A confirmação da suspeita reacendeu a chama de vingança em Odete. Maria de Fátima havia ultrapassado todos os limites, e a empresária já articulava em silêncio a forma de devolver o golpe. Se César ainda lhe era útil, a jovem, por outro lado, havia se tornado descartável e perigosa. Enquanto a guerra silenciosa se intensificava, Ivan encontrava em sua nova vida uma chance de respiro. Vasco pede a Ivan para organizar uma viagem de lua de mel para ele e Lucimar, e o convite encheu o ex-executivo de satisfação. Para Ivan, significava mais do que um trabalho. Era a validação de que sua agência de viagens começava a ser reconhecida. Bruno, animado com o projeto, ajudava a planejar cada detalhe, enquanto Vasco sonhava com os dias que viveria ao lado de Lucimar. Em meio a esses avanços pessoais, as consequências da união entre Odete e César já se faziam sentir. Afonso comenta com Solange que o casamento da mãe afetou a TCA com a queda das ações da empresa. O executivo via com clareza os números despencando e sabia que a instabilidade emocional de Odete contaminava também o mercado. Solange tentou consolá-lo, mas a preocupação no olhar de Afonso era inevitável. Era como se a família inteira fosse tragada para um abismo, cada escândalo puxando o outro. E no coração desse turbilhão, mãe e filho se confrontavam de forma velada. Odete afirma a Marco Aurélio que sabe que ele continua lhe roubando. A acusação veio seca, dita com a mesma frieza com que ela sempre lidava com traições. Marco Aurélio, por um instante, perdeu o fôlego. Tentou se justificar, mas sabia que ela não acreditaria em suas palavras.
O confronto entre os dois não era apenas sobre dinheiro, era uma batalha por poder, por sobrevivência dentro da TCA e, acima de tudo, pela supremacia na família. A festa, que deveria marcar a vitória de Odete sobre as adversidades, revelou-se apenas o início de um novo capítulo de intrigas. Ela conseguiu impedir César de deixá-la, manteve a fachada diante dos convidados, mas por dentro acumulava feridas e ressentimentos. Cada revelação, do roubo do quadro à traição de Maria de Fátima, passando pela queda das ações e pelas desconfianças sobre Marco Aurélio, era um lembrete de que seu império podia ruir a qualquer momento. Celina, envolvida na sedução de Olavo, caminhava perigosamente para novas complicações. Raquel e Ivan, apesar de afastados da órbita venenosa de Odete, começavam a firmar novos rumos em suas vidas e trabalhos. Afonso, cada vez mais pressionado pela doença e pelas responsabilidades, percebia que a instabilidade da mãe se refletia diretamente em sua saúde. E Maria de Fátima, cega por vingança, continuava cutucando a fera sem medir as consequências. O jogo de poder estava mais vivo do que nunca, e cada gesto se tornava um risco calculado. Odete, rainha indiscutível em sua própria visão, cercava-se de inimigos que um dia foram aliados. César, agora marido, carregava uma confissão que poderia destruí-la ou fortalecê-la, dependendo de como fosse usada. Marco Aurélio, paciente, aguardava o momento certo para vê-la cair. Maria de Fátima, impetuosa, cavava a própria ruína. E no centro disso tudo, Afonso e Solange tentavam manter a esperança, ainda que o peso das decisões familiares recaísse cada vez mais sobre eles. As alianças se moviam como peças em um tabuleiro de xadrez, e cada revelação, cada segredo descoberto, era uma jogada que poderia mudar completamente o rumo do jogo. O casamento de Odete, longe de ser um desfecho, tornou-se o estupim de uma sequência ainda mais cruel de disputas, paixões e traições. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.